Vovó surpreende ao se tornar mãe aos 76 anos e revela um segredo chocante que mudará tudo. Dona Ana nunca imaginou que sua vida pacata de 76 anos, repleta de rotinas e lembranças nostálgicas, tomaria um rumo tão inesperado. Sentada na sua cadeira de balanço, o cabelo grisalho cuidadosamente preso, ela sentiu um frio na barriga, uma sensação estranha, quase impossível de descrever. Depois de alguns exames, as palavras do médico ecoavam em sua mente. Você está grávida. Grávida? Ela que já havia sido mãe de 3 filhos e avó de 5 netos? Era uma reviravolta digna de um roteiro de filme. A notícia rapidamente se espalhou pela pequena cidade e os olhares intrigados se tornaram uma constante. Do mercado. Como assim a vovó vai ter outro bebê? Questionavam os vizinhos, sem entender a magnitude daquela revelação. Entre risadas nervosas e expressões de incredulidade, Dona Ana se viu num turbilhão de emoções. Medo, empolgação e, acima de tudo, uma tristeza latente que parecia vir de um profundo segredo guardado a 7 chaves. Era como se aquele momento tivesse aberto uma porta para um passado que ela tinha cuidadosamente fechado. Lembranças de um amor proibido, escondido sob os escombros do tempo, agora ameaçavam emergir como fantasmas. Seu ex-amor Felipe havia sido uma chama que queimou intensamente, mas que apagou de forma abrupta. O relacionamento tumultuado, cheio de promessas e decepções, já não fazia parte da narrativa de vida que ela escolhera. Mas agora, com a descoberta de sua gravidez, tudo voltava à tona, como uma tempestade que não queria se dissipar. Os filhos de Dona Ana reagiram de maneiras diversas. Maria, a mais velha, logo passou a criticar a decisão da mãe, argumentando sobre o que a sociedade diria. Mãe, você já é idosa. Isso não é certo, dizia ela, balançando a cabeça em desaprovação. João, por outro lado, parecia mais preocupado com o nome que o bebê teria. Enquanto isso, a caçula, Luísa, ficou em silêncio, seus olhos cheios de confusão, passando de espanto ao desapontamento. A casa, antes um lar acolhedor, se tornara um campo de batalha emocional. As semanas passaram e Dona Ana conhecia cada dia como um novo campo minado. Ao mesmo tempo que a ideia de ser mãe novamente se tornava um misto de esperança e medo, a pressão da sociedade e o retorno de Felipe era um lembrete constante de seu passado inacabado. O que ela faria ao encontrá-lo? Revelaria a verdade sobre a gravidez? E se contasse sobre o amor que ainda pulsava em seu coração, qual seria a reação dos filhos? Com o dia do parto se aproximando, a tensão só aumentava. Dona Ana precisaria enfrentar não apenas as suas próprias inseguranças, mas também o olhar do mundo que a cercava. A pergunta pairava no ar, pesando como uma rocha em seu peito.
ela teria coragem suficiente para encarar o passado e abraçar esse novo futuro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Dona Ana pulsava rápido, quase como se quisesse se preparar para o que estava por vir. O grande dia se aproximava e com ele uma ansiedade crescente, tomada por uma mistura de alegria e medo. Ela olhava pela janela do seu quarto, observando o céu nublado, perfeitamente refletindo o turbilhão que se passava dentro dela. Mas, com a gravidez, algo estava mudando em seu corpo. Não era apenas a vida dela que estava em jogo. Em uma manhã tranquila, enquanto arrumava suas coisas para o hospital, a campainha tocou. Era Felipe, o amor de sua juventude. Mas a presença dele não trouxe paz, trouxe um tumulto. Seu coração acelerou. Ele parecia mais envelhecido, mas o fogo em seus olhos ainda estava lá. Ana, preciso falar com você, ele disse, a voz carregada de urgência. A casa que antes era um refúgio, agora parecia um labirinto de emoções. Ela deixou Felipe entrar. Cada passo que ele dava ecoava como um trovão em sua mente. Dona Ana, você não pode simplesmente desaparecer da minha vida, ele começou, visivelmente angustiado. Ela ficou em silêncio. As palavras já estavam na ponta da língua, mas algo a impedia de falar. Felipe respirou fundo e revelou algo que fez o mundo de Dona Ana desabar. Ana, eu sou o pai do seu bebê. Aquilo era um choque tão grande que Dona Ana mal conseguiu sustentar o olhar dele. O que você disse? A voz dela tremia. Ele continuou. Amo você. E eu sempre soube que um dia isso poderia acontecer. Eu não pude ser o homem que você precisava, mas eu nunca deixei de amar você ao longo 2 anos. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Seus filhos, que sempre foram seu porto seguro, agora pareciam tão distantes. As palavras de Felipe giravam na sua cabeça como um redemoinho. Eu sou o pai do seu bebê. Ela se viu atingida por sentimentos contraditórios. E se fosse verdade? E se tudo que tinha construído em sua vida fosse um castelo feito de areia? Mas antes que qualquer resposta pudesse surgir, um grito veio de fora. Vizinhos se aglomeravam em volta da casa. Dona Ana correu até a porta e olhou para a rua. O que ela viu a deixou paralisada. Um de seus netos, o mais novo, estava caído no chão, inconsciente. A agitação cresceu. Pessoas gritando, algumas chorando, a sirene de uma ambulância ao fundo. Era como se o mundo estivesse desmoronando. Dona Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés.
Tudo que ela tinha centrado seu amor e suas esperanças estava agora à beira de uma tragédia. Enquanto um dos vizinhos tentava prestar primeiros socorros, ela precisou fazer uma escolha: correr para ajudar ou ficar. A vida do neto estava em risco e, em questão de segundos, ela percebeu que a realidade tinha um jeito estranho de se entrelaçar. Eu vou buscar ajuda, disse Felipe, quebrando o silêncio denso que pairava. Ao sair apressado, a tensão entre eles parecia ainda mais palpável. O que ele acabara de revelar, somado a essa emergência, transformou tudo. Dona Ana se viu perdida. As redes de amor, culpa, passado e presente estavam entrelaçadas e a verdade parecia voar escorregadia entre seus dedos. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo o nó na garganta e um frio na barriga. O que estava prestes a acontecer mudaria não apenas a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Ela precisava de respostas e rapidamente. O destino de seu neto, o amor de sua juventude, seus filhos envolvidos numa tempestade emocional. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Dona Ana fechou os olhos, o coração a mil, e enquanto ouvia a confusão lá fora, decidiu que precisava agir. Por favor, fique aqui, foi o impulso que surgiu em sua mente, mas as palavras não conseguiam sair. A visão. Seu neto caído era um golpe no estômago. Um misto de desespero e força a empurrou adiante. Preciso ajudar, ela pensou, e em um reflexo rápido virou-se para Felipe, que ainda estava na porta. Vá, busque ajuda, rápido! Gritou, sentindo a pressão pela sua bebida na gosma da garganta. Ele saiu, sua figura desaparecendo no tumulto da rua, e ela ficou ali, paralisada por um segundo que parecia durar uma eternidade. Os gritos dos vizinhos eram como ecos distantes, mas sua atenção estava voltada para seu neto. Um dos vizinhos se agachou ao lado da criança, com as mãos tremendo ao tentar despertar o menino. Dona Ana deu alguns passos, seu rosto embaçado pelas lágrimas que insistiam em escorregar. Por favor, esteja bem, murmurou, a voz falhando. Mas havia algo mais que perfurava seu coração: a revelação de Felipe. Ele não era apenas um fantasma de seu passado, era muito mais. A dúvida crescia junto com o pânico. Ele é o pai? Uma parte dela queria acreditar, enquanto a outra questionava tudo. Mas agora não era hora para isso. Não quando a vida do neto estava comprometida. No meio do caos, um chamado ressoou. Dona Ana, era Maria, sua filha mais velha, que chegava ofegante, seguida de João e Luísa. O que aconteceu? Gritou Maria, os olhos arregalados, olhando ao redor. A expressão de horror em seu rosto fez o coração de Ana descansar num abismo. Então um grito estridente rasgou o ar, uma voz familiar, mas distante. Era Felipe de volta, mas não sozinho. Ele trazia consigo uma mulher, uma jovem com olhos firmes e uma determinação que não pertencia a qualquer um que Dona Ana já tivera visto. O semblante dela não estava confuso como o de Ana.
Era uma expressão de foco. O coração da vovó parecia querer sair pela boca ao ver a mulher e ouvir a revelação que estava prestes a sair da boca de Felipe. Essa é a Clara, minha filha, dona Ana. Ela é sua neta, disse Felipe, e o mundo de dona Ana desabou novamente. Minha... O quê? A voz dela tremeu. Você está me dizendo que você tem uma filha? E ela é minha neta? Como isso é possível? O olhar em seu rosto se transformou de choque absoluto para uma mistura confusa de amor e traição. Clara parecia não se importar com a explosão emocional em torno dela. Estava calma, quase serena, como se esperasse esse momento. Eu preciso explicar, mas agora não é hora. Ele começou, mas dona Ana não podia ouvir. Ela estava mergulhada em recordações. Era um amor perdido forjado em segredos, distraído por uma vida que escolheu enquanto afundava em suas memórias. A atmosfera carregada se tornou palpável e as reações da família formaram uma tempestade. João e Maria trocaram olhares atônitos. Luísa, por outro lado, estava em estado de choque, incapaz até de chorar. O neto caído, a revelação de uma neta desconhecida. Felipe revelando-se não apenas um amor do passado, mas o pai de um filho que ela não sabia que existia. Como assim você não me contou sobre isso? Dona Ana vociferou, a dor cortando como uma lâmina. Enquanto a ambulância se aproximava, o caos se intensificava. Um socorrista saltou da viatura, correndo em direção ao neto. Os vizinhos observavam, murmurando suas opiniões e apontando dedos. Havia um ar de julgamento no ar, a pressão social moldando tudo como um peso sobre os ombros de dona Ana. Mas ainda havia uma verdade escondida, um segredo que transcendeu gerações. O que mais Felipe havia ocultado? Que escolhas ele tinha feito que tiveram um impacto tão profundo nas vidas deles? O que mais poderia ser desenterrado no momento em que tudo parecia ter desmoronado? E se Clara não fosse apenas uma neta, mas a chave para um futuro que dona Ana nunca imaginou? Com o coração disparado e a mente turbada, ela sentiu que estava prestes a embarcar em uma montanha russa de emoções que mudaria tudo mais uma vez. Dona Ana fechou os olhos, o coração a mil, enquanto ouvia a confusão lá fora. Decidiu que precisava agir. Por favor, fique aqui, foi o impulso que surgiu em sua mente. Mas as palavras não conseguiam sair. A visão de seu neto caído era um golpe no estômago. Um misto de desespero e força a empurrou adiante. Preciso ajudar, ela pensou, e em um reflexo rápido virou-se para Felipe, que ainda estava na porta. Vá, busque ajuda, rápido! Gritou, sentindo a pressão na garganta. Ele saiu, sua figura desaparecendo no tumulto da rua. E ela ficou ali, paralisada por um segundo que parecia durar uma eternidade. Os gritos dos vizinhos eram como ecos distantes, mas sua atenção estava voltada para seu neto. Um dos vizinhos se agachou ao lado da criança, com as mãos tremendo ao tentar despertar o menino. Dona Ana deu alguns passos, seu rosto embaçado pelas lágrimas que insistiam em escorregar. Por favor, esteja bem, murmurou, a voz falhando.
Mas havia algo mais que perfurava seu coração. A revelação de Felipe. Ele não era apenas um fantasma de seu passado. Era muito mais. A dúvida crescia junto com o pânico. Ele é o pai. Uma parte dela queria acreditar, enquanto a outra questionava tudo. Mas agora não era hora para isso. Não quando a vida do neto estava comprometida. No meio do caos, um chamado ressoou. Dona Ana! Era Maria, sua filha mais velha, que chegava ofegante, seguida de João e Luísa. — O que aconteceu? Gritou Maria, os olhos arregalados, olhando ao redor. A expressão de horror em seu rosto fez o coração de Ana afundar num abismo. Então, um grito estridente rasgou o ar. Uma voz familiar, mas distante. Era Felipe, de volta, mas não sozinho. Ele trazia consigo uma mulher, uma jovem com olhos firmes e uma determinação que não pertencia a qualquer um que Dona Ana já tivera visto. O semblante dela não estava confuso. Como odiana. Era uma expressão de fogo. O coração da vovó parecia querer sair pela boca ao ver a mulher e ouvir a revelação que estava prestes a sair da boca de Felipe. Essa é a Clara, minha filha, Dona Ana. Ela é sua neta, disse Felipe, e o mundo de Dona Ana desabou novamente. Minha. O quê? A voz dela tremeu. Você está me dizendo que você tem uma filha e ela é minha neta? Como isso é possível? O olhar em seu rosto se transformou de choque absoluto para uma mistura confusa de amor e traição. Clara parecia não se importar com a explosão emocional em torno dela. Estava calma, quase serena, como se esperasse esse momento. Eu preciso explicar, mas agora não é hora, ele começou. Mas Dona Ana não podia ouvir. Ela estava mergulhada em recordações. Era um amor perdido forjado em segredos, distraído por uma vida que escolheu enquanto afundava em suas memórias. A atmosfera carregada se tornou palpável e as reações da família formaram uma tempestade. João e Maria trocaram olhares atônitos. Luísa, por outro lado, estava em estado de choque, incapaz até de chorar. O neto caído. A revelação de uma neta desconhecida. Felipe revelando-se não apenas um amor do passado, mas o pai de um filho que ela não sabia que existia. Como assim você não me contou sobre isso? Dona Ana vociferou, a dor cortando como uma lâmina. Mas antes que qualquer outra palavra pudesse ser dita, uma explosão de luz e som interrompeu tudo. O barulho ensurdecedor de um carro colidindo com a cerca da casa que estava próximo fez o chão tremer sob os pés dela. O coração de Dona Ana disparou. O caos na rua cresceu, gritos de medo e desespero agora ecoando ao seu redor. As pessoas corriam, algumas ajudando a retirar o carro de dentro do que restava da cerca, outras prestando socorro ao motorista que estava atordoado, mas vivo. Dona Ana se virou, o olhar fixo na cena. Pela primeira vez, ela percebeu que a verdade sobre seu passado estava tomando forma em seu presente, levando com uma sensação de inevitabilidade. Aquela explosão de realidade a fez questionar tudo o que estava pensando e sentindo. Enquanto o tumulto se espalhava, uma pessoa surgiu entre a multidão. Uma figura familiar, porém esquecida. Era Joana,
sua antiga amiga de infância, agora com a expressão pálida. Dona Ana, você precisa ouvir isso. O que está acontecendo agora é mais do que apenas um acidente. As coisas que você pensava que sabíamos não eram bem assim, disse Joana. A voz trêmula, uma onda de confusão a atingiu. Que coisas? O que você quer dizer? Perguntou Ana, sentindo o pânico crescer. Joana hesitou, olhando para Clara e Felipe, antes de voltar os olhos para Dona Ana. Você não sabe, mas essa jovem é mais importante do que você imagina. E Felipe também. Há segredos que se entrelaçam, verdades que vão muito além do amor que você achava que conhecia. Há segredos. A neta e o passado. Tudo se misturava em uma tempestade de perguntas e revelações, esperando para serem desveladas. O coração dela batia forte, não de amor, mas de uma emoção pura e primitiva, como se estivesse diante de uma revelação que mudaria o curso de tudo. Dona Ana estava em um turbilhão de emoções. A revelação de Felipe sobre Clara ser. Sua neta a deixava atordoada. Enquanto isso, a sirene da ambulância se aproximava, aumentando a tensão no ar. O caos ao redor a consumia, mas a presença de Joana a fez parar para ouvir. O que ela queria dizer? A urgência nos olhos da amiga chamava sua atenção, mesmo no meio da agitação. Joana, o que você quer dizer com isso? A voz de Dona Ana tremia. O olhar de Joana passava por todos, esperando que o momento estivesse seguro para sua revelação. Clara, com o semblante sereno, parecia absorver a atenção ao seu redor, sem se mover. Não é só sobre o neto, sobre você, sobre Felipe. Tem muito mais em jogo. Joana falava baixo, mas a emoção transbordava. Ana, você precisa te entender. Que o que você sabe sobre Felipe e sobre o passado não é a verdade completa. As palavras de Joana pareciam uma bomba estourando. O coração de Dona Ana disparou. Que poderia ser mais profundo do que já havia descoberto? Como assim? O que você está dizendo? Nesse momento, um grito cortou o ar. Era João, agitado, correndo em direção a Ana. Mãe, o que está acontecendo? O carro. Ele acertou o nosso menino? Ele gesticulava nervosamente, alertando para a cena fora de controle. Mas Ana não conseguia desviar o olhar da expressão grave de Joana. Preciso te contar tudo. É sobre o passado de Felipe. Ela não é apenas sua neta, Ana. Você e Felipe têm segredos juntos, coisas que foram sussurradas. Em janelas fechadas. Clara, ela é mais importante do que você imagina. Joana estava quase em lágrimas, mas ao mesmo tempo era firme, como se tivesse uma missão. Dona Ana sentiu um nó na garganta. Todo o caos ao seu redor desapareceu por um instante. Tudo parecia girar em torno dessa nova revelação. Que segredos? Que tipo de segredo poderia mudar tudo? Clara, ela é a única que pode descobrir toda a verdade. Em um motivo pelo qual Felipe nunca voltou. Nunca pôde ficar. Ele teve que esconder coisas de você, Ana. Você precisa saber da verdade antes que seja tarde demais. Joana falava rápido. A aflição em seu tom
fazia as palavras ecoarem em seus ouvidos. Nesse exato instante, um estrondo ecoou. A multidão em volta se virou em uníssono. Um novo carro havia batido. O impacto parecia uma explosão e a frustração cresceu. Espelhos quebrados refletiam o que não queriam ver. O motorista parecia confuso e desorientado, mas o olhar atento de Dona Ana mirou para o carro com urgência. O que ela não esperava foi ver alguém conhecido na condução. Era Felipe, aquele mesmo homem que a perturbava com seu retorno. Ele estava lá, com uma expressão de desespero, saindo do carro, não sabendo o que havia acontecido. O mundo de Dona Ana desabou mais uma vez. Felipe, o que você está fazendo aqui? A raiva e o medo conflituavam dentro dela. Para sua surpresa, um som gutural se formou de sua garganta. E tudo ao redor tornou-se um turbilhão. Ele não estava apenas numa situação, mas parecia mais enfraquecido e vulnerável do que nunca. Mas, antes que ela conseguisse se aproximar, a jovem despreocupada até aquele momento deu um passo à frente. Pai, você não deveria estar aqui. O que aconteceu? Você não pode sumir de novo. As palavras de Clara reverberaram como um tiro. Era como se uma verdade oculta se erguesse a partir das sombras. Dona Ana sentiu o chão sob seus pés tremer novamente. Céus, tudo estava se revelando diante dela, e a conexão entre Clara e Felipe era mais profunda do que se imaginava. O olhar de Felipe era confuso. A expressão dele refletia dor e amor. Clara, eu não sabia que. Você estava aqui. Eu não posso perder ninguém novamente. Ele gritava, a emoção crua exposta no rosto. Dona Ana estava atordoada. Não! O que isso significa? Que tipo de relacionamento vocês dois têm? O que eu realmente não sei sobre você? O desespero misturava-se ao pânico em sua voz. Felipe jogou a cabeça para trás, os olhos bloqueados em incerteza. Ana, por favor, tudo o que você pensa que entende não é a verdade completa. Clara, você precisa saber. E assim, a voz de Felipe tremulando no ar trouxe a última avalanche de confusão crescente. O que mais poderiam estar escondendo? O que estavam prestes a desenterrar juntos naquele momento frenético? Era como se o tempo houvesse parado. Os sussurros dos vizinhos se aglomeravam, as perguntas pairavam no ar, e uma tempestade de revelações se aproximava. Dona Ana estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, não só para ela, mas para todos em seu redor. Enquanto ela piscava, sentindo a adrenalina, o passado e o presente se chocavam em uma única linha finíssima. O que ainda estava por vir transformaria o que ela sabia de forma inimaginável. O coração de Dona Ana estava acelerado. A revelação de Felipe sobre Clara ser sua neta a deixava atordoada. Mas antes que pudesse processar tudo, um novo carro colidiu com o que sobrara da cerca da casa. O pálido fixou os olhos no carro que acabava de chegar. Ele parecia paralisado, como se a verdade que estava prestes a ser revelada o estivesse esmagando. Clara, que até então parecia serena,
agora exibia uma expressão de preocupação. Pai, aquele motorista está ferido, não está? Uma mulher emergiu da multidão, apressando-se para o acidente. Era uma figura familiar. Fernanda, uma velha amiga de Dona Ana que não via há anos. O olhar de Fernanda era de terror. Quando seus olhares se cruzaram, Dona Ana percebeu que havia algo errado, algo sinistro. Ana, você precisa saber! Gritou Fernanda, correndo em direção a elas. Dona Ana sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo? O desespero também grudava em sua voz. Aquele homem no carro não é quem você pensa. Ele não é apenas um motorista. Ele é parte do seu passado. As palavras de Fernanda saíam entrecortadas, como se ela estivesse lutando contra suas próprias memórias. Ana, ele tem um segredo que pode destruir tudo. Antes que Dona Ana pudesse tirar mais detalhes de Fernanda, uma confusão tomou conta da cena. A ambulância finalmente chegara e os socorristas começaram a trabalhar. Mas, entre a agitação, algo chamou a atenção. O motorista do carro, um homem mais novo do que ela imaginara, estava se levantando, fazendo um esforço visível para se libertar do veículo amassado. Não, saia daí! Gritou Clara, quase em desespero. Você não sabe o que está fazendo. O homem parecia aturdido, olhando ao redor como se estivesse acordando de um pesadelo. E então, em um momento de clareza, seu olhar se fixou em Dona Ana. Ana, ele disse, com uma voz tão parecida. Era como se uma bomba tivesse explodido ainda mais forte. Você não pode me deixar assim. Dona Ana ficou paralisada. O mundo ao seu redor se desfez. A atmosfera densa de emoções pesadas cercava-a, levando-a a um abismo de memórias que se amontoavam, obrigando-a a confrontar um passado que havia tentado esquecer. Quem é você? As palavras saíram como um sussurro. Sou Miguel, seu filho. Ele respirava pesadamente, a expressão mesclando dor e confusão. Fui criado por Felipe, mas nunca soube quem você realmente era. Você não pode me abandonar assim. O impacto de suas palavras foi como se um raio tivesse atingido Dona Ana. Seu coração pulava. A realidade ao redor começava a girar. Miguel? Seu filho perdido? Ele havia sido dado como um morto há anos, depois de um acidente. Um erro. Tudo aquilo soava como uma loucura. Isso não faz sentido. Você não pode ser. Dona Ana estava perdendo o controle. As lembranças voltavam à tona. Um bebê que ela achou que nunca estaria a salvo. Uma decisão tomada em meio à dor. Não me deixe! Miguel estendia a mão, uma mistura de medo e esperança nos olhos. Eu só preciso que você saiba que alguém está aqui para te apoiar. Podemos enfrentar tudo isso juntos. A multidão em volta crescia, choros e gritos se mesclando em um som ambiente ensurdecedor. Os olhares eram quase de reprovação, sussurros ecoando. Como assim ele é o filho dela? Os vizinhos estavam atônitos. Dona Ana tinha o coração partido. O peso das escolhas que fizera nas últimas décadas a esmagava,
tudo o que pensou que conhecia sobre Felipe, sobre seus filhos, sobre a vida que escolheu, desmoronava em um instante. Uma nova verdade, brutal e transformadora, a envolvia. Se você é realmente meu filho, então, o que mais você sabe? A pergunta escapou, marcada por um desespero genuíno. E naquele momento, a tensão era palpável. O mundo ao redor parecia parar uma vez mais, deixando apenas a incerteza. O que mais estava escondido? Sob as camadas de segredos, como se confirmando o caos, os gritos começaram a ecoar novamente. Alguma coisa tinha se movido nas sombras, e agora eles estavam prestes a descobrir que aquilo que foram levados a acreditar não era nem a ponta do iceberg. Dona Ana sentiu aquele nó na garganta apertar mais e mais. As consequências da verdade e os segredos ainda desconhecidos estavam prestes a explodir. Dona Ana estava em um turbilhão de emoções. A revelação de Felipe sobre Clara ser sua neta a deixava atordoada. Mas antes que pudesse processar tudo, um novo carro colidiu com o que sobrara da cerca da casa. O barulho foi ensurdecedor. Ela não conseguia desviar o olhar da cena, o estômago revirando com uma tensão. Felipe, cada vez mais pálido, fixou os olhos no carro que acabava de chegar. Ele parecia paralisado, como se a verdade que estava prestes a ser revelada o estivesse esmagando. Até então parecia serena, agora exibia uma expressão de preocupação. Pai, aquele motorista está ferido, não está? Uma mulher emergiu da multidão, apressando-se para o acidente. Era uma figura familiar, Fernanda, uma velha amiga de Dona Ana que não via há anos. O olhar de Fernanda era de terror. Quando seus olhares se cruzaram, Dona Ana percebeu que havia algo errado, algo sinistro. Ana, você precisa saber, gritou Fernanda, correndo em direção a elas. Dona Ana sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo? O desespero também grudava em sua voz. Aquele homem no carro não é quem você pensa. Ele não é apenas um motorista. Ele é parte do seu passado. As palavras de Fernanda saíam entrecortadas, como se ela estivesse lutando contra suas próprias memórias. Como assim? O que você está dizendo? Dona Ana estava cada vez mais confusa. Os olhos de Felipe se arregalaram. A tensão na cena subia a cada instante. Fernanda respirou fundo. Eu fui com ele quando ele se mudou. Ele se afundou em seus segredos. Ana, você precisa entender que seu filho não morreu. Ele foi forçado a ficar longe de você. O coração de Dona Ana parecia querer sair pela boca. O quê? Como assim meu filho está vivo? Eu vi. O que aconteceu? Não, Ana. O que você viu foi uma encenação. Ele foi levado para longe por força maior, a fim de proteger a você, a todos nós. Cada palavra raspava em sua alma. A multidão agora se aglutinava. As pessoas murmuravam, confusas e chocadas. João e Maria, que estavam ali perto, não conseguiam esconder sua dúvida e pânico. O olhar de Felipe estava fixo em Dona Ana, a expressão dele misturando dor e alívio. É verdade, Ana. Eu nunca quis mentir para você.
Mas não era seguro. O passado pode ser mais complicado do que pensamos. Então, como uma explosão inesperada, Clara gritou ao ver um homem emergindo do carro acidentado. A porta se abriu e um jovem de rosto familiar saiu cambaleando. Dona Ana sentiu as pernas fraquejarem. Os olhos dela não podiam acreditar no que viam. Era Miguel, seu filho. Não, Miguel! O que você está fazendo aqui? Gritou Ana. Seus olhos se encheram de lágrimas de um misto de alegria e medo. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela estava confusa. Você estava morto! Como você pôde? Eu havia sido tirado de você. Ele começou a explicar, a voz empacada em dor. A gente precisava me proteger de algo que nem eu entendia. Mas tem algo que você precisa saber. Mas antes que Miguel pudesse continuar, o que parecia ser uma janela de reconciliação foi cortada ao meio por um grito ensurdecedor. Uma sombra da multidão se colocou à sua frente. Uma figura familiar. Era Clara, o olhar perfurado de emoções contraditórias. Você não pode dizer isso. Não agora. Nós nunca concordamos com isso. O chão de Dona Ana parecia desmoronar ainda mais sob seus pés. O que está acontecendo? Que segredos são esses? Clara, você precisa entender. Miguel implorou, seu tom sério. Eu sou seu irmão. Você e eu somos filhos de Dona Ana. A revelação caiu como uma bomba naquela tarde caótica. O murmúrio da multidão se transformou em um silêncio pesado. O ar ficou denso. Os olhares se cruzavam, cheios de descrença e terror. Dona Ana olhou para cada um dos rostos ao seu redor. O mundo que ela pensava conhecer. Sua família, seu passado, suas escolhas. Tudo estava se desmoronando à sua frente. Não pode ser verdade. Pode? As palavras flutuavam no ar, carregadas de desespero. O futuro era uma névoa, o passado um labirinto. E antes que ela tivesse tempo de entender a verdade, Clara gritou. Isso não deveria vir à tona assim. O pacto estava em jogo. Temos que proteger o que resta. Dona Ana sentiu um nó se formar na garganta. O que mais estava escondido sob as camadas de segredos? E, acima de tudo, quem estava realmente em perigo? Dona Ana estava em um turbilhão de emoções. A revelação de Felipe sobre Clara ser sua neta a deixava atordoada. Mas antes que pudesse processar tudo, um novo carro colidiu com o que sobrara da cerca da casa. O barulho foi ensurdecedor. Ela não conseguia desviar o olhar da cena, o estômago revirando com atenção. Felipe, cada vez mais pálido, fixou os olhos no carro que acabara de chegar. Ele parecia paralisado, como se a verdade que estava prestes a ser revelada o estivesse esmagando. Clara, que até então parecia serena, agora exibia uma expressão de preocupação. Pai, aquele motorista está ferido, não está? Uma mulher emergiu da multidão, apressando-se para o acidente. Era uma figura familiar. Fernanda, uma velha amiga de Dona Ana que não via há anos. O olhar de Fernanda era de terror. Quando seus olhares se cruzaram, Dona Ana percebeu que havia algo errado, algo sinistro. Ana, você precisa saber! Gritou Fernanda, correndo em direção a elas. Dona Ana sentiu um frio na espinha.
O que está acontecendo? O desespero grudava em sua voz. Aquele homem no carro não é quem você pensa. Ele não é apenas um motorista. Ele é parte do seu passado. As palavras de Fernanda saíam entrecortadas, como se estivesse lutando contra suas próprias memórias. Como assim? O que você está dizendo? Dona Ana estava cada vez mais confusa. Os olhos de Felipe se arregalaram. A tensão na cena subia a cada instante. Fernanda respirou fundo. Eu fui com ele quando ele se mudou. Ele se afundou em seus segredos. Ana, você precisa entender que seu filho não morreu. Ele foi forçado a ficar longe de você. O coração de Dona Ana parecia querer sair pela boca. O quê? Como assim meu filho está vivo? Eu vi o que aconteceu. Não, Ana. O que você viu foi uma encenação. Ele foi levado para longe por uma força maior a fim de proteger a você, a todos nós. Cada palavra raspava em sua alma. A multidão agora se aglutinava. As pessoas murmuravam, confusas e chocadas. João e Maria, que estavam ali perto, não conseguiam esconder sua dúvida e pânico. O olhar de Felipe estava fixo em Dona Ana. A expressão dele misturando dor e alívio. É verdade, Ana. Eu nunca quis mentir para você, mas não era seguro. O passado pode ser mais complicado do que pensamos. Então, como uma explosão inesperada, Clara gritou ao ver um homem emergindo do carro acidentado. A porta se abriu e um jovem de rosto familiar saiu cambaleando. Dona Ana sentiu as pernas fraquejarem. Os olhos dela não podiam acreditar no que viam. Era Miguel, seu filho. Não, Miguel, o que você está fazendo aqui? Gritou Ana. Seus olhos se encheram de lágrimas, de um misto de alegria e medo. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela estava confusa. Você estava morto. Como você pôde? Eu havia sido tirado de você. Ele começou a explicar, a voz empacada em dor. A gente precisava me proteger de algo que nem eu entendia. Mas tem algo que você precisa saber. Mas, antes que Miguel pudesse continuar, o que parecia ser uma janela de reconciliação foi cortada ao meio por um grito ensurdecedor. Uma sombra da multidão se colocou à sua frente. Uma figura familiar. Era Clara, o olhar perfurado de emoções contraditórias. Você não pode dizer isso. Não agora. Nós nunca concordamos com isso. Ana, ele não pode ser seu filho. Clara, resistente, apontou um dedo trêmulo, seu rosto pálido como a neve. Você não sabe de tudo. Não sabe o que fizemos e por quê. Dona Ana sentiu um nó se formar na garganta. O que está acontecendo? Que segredos são esses? Clara, você precisa entender. Miguel implorou, seu tom sério. Eu sou seu irmão. Você e eu somos filhos de Dona Ana. A revelação caiu como uma bomba naquela tarde caótica. O murmúrio da multidão se transformou em um silêncio pesado. O ar ficou denso. Os olhares se cruzavam, cheios de descrença e terror. Olhou para cada um dos rostos ao seu redor. O mundo que ela pensava conhecer. Sua família, seu passado, suas escolhas. Tudo estava se desmoronando à sua frente. Isso não pode ser verdade. Pode? As palavras flutuavam no ar.
o passado um labirinto. E antes que ela tivesse tempo de entender a verdade, Clara gritou: "Isso não deveria vir à tona assim. O pacto estava em jogo. Temos que proteger o que resta." Dona Ana sentiu um nó se formar na garganta. O que mais estava escondido, sob as camadas de segredos, e, acima de tudo, quem estava realmente em perigo. Então, em um momento surreal, uma jovem mulher de cabelos escuros e olhar feroz surgiu entre a multidão. As feições eram familiares. Ana ficou paralisada. "Lívia!" exclamou, o nome escapando de seus lábios. Era sua filha que ela nunca soube que tinha. E com a presença dela, uma maré de revelações estava prestes a se desdobrar. O que mais estava escondido? O peso da verdade batia em seu peito, enquanto a tempestade de segredos começava a se formar, deixando todos em choque. A tensão na cena era palpável. O coração de Dona Ana batia descompassado enquanto ela encarava Lívia, a filha que nunca soube que tinha. Tudo parecia um pesadelo em que ela estava. Presa, com segredos e traumas se acumulando em torno de si, como um nevoeiro denso. Ela olhou para Felipe e então para Clara, que pareciam igualmente perplexos. O murmúrio da multidão aumentava, aflitivo e incerto. "Você está me dizendo que eu tenho outra filha?" Dona Ana perguntou, sua voz quase um sussurro. "Eu sei que é muito para processar, mas precisamos conversar, mãe." Lívia insistiu, avançando um passo. "É sobre o que aconteceu antes. Sobre você, sobre mim." Sobre Miguel. A menção de Miguel fez o coração de Dona Ana parar por um momento. O que tem ele a ver com tudo isso? Por que ele está aqui? Porque eu precisava que ele soubesse a verdade. E você também, disse Lívia, com uma determinação que era tão forte quanto o conflito ao seu redor. Tudo o que foi escondido estava para se revelar, mas eu não esperava que fosse assim, nesse caos. E o pior, Ana, é que a vida de Miguel está em risco. O que você não sabe. Mas antes que ela pudesse terminar, algo estranho aconteceu. O motorista do carro que colidira com a cerca começou a se movimentar novamente. Ele parecia confuso, mas logo fixou os olhos em Dona Ana. Eu não posso, ele balbuciou, como se estivesse tentando montar as peças de um quebra-cabeça quebrado. Então, em um lampejo de clareza, ele gritou: "Ana, eu não sou quem você pensa que sou. Você me conhece? Você não se lembra?" "De mim?" Ele começou a se aproximar, seu olhar frenético causando uma onda de inquietação na multidão. As pessoas começaram a se afastar, murmurando entre si, sem saber se aqueles eram sinais de pânico ou emergência. Dona Ana sentiu o frio da realidade congelar seu sangue. "O que você quer dizer? Morreram muitos. O que está acontecendo?" Sua voz tremia. Seu estômago revirava com ansiedade. O homem continuava a caminhar, se aproximando ainda mais, misturando-se entre os rostos confusos e preocupados daquela multidão. "Porque eu não morri. Estou vivo. Você achou que eu tinha desaparecido?" Ele gritou de novo, segurando a cabeça em um gesto desolador. "Eu sou o pai de Miguel." Um silêncio cortante tomou conta da atmosfera. Dona Ana sentiu.
as pernas fraquejarem, quase desmaiando com a revelação bombástica. A multidão reagiu, sussurros, olhares incrédulos, expressões de choque. Felipe ficou paralisado, enquanto Clara parecia não acreditar no que havia ouvido, piscando repetidamente, como se tentasse acordar deste pesadelo. Como assim você é o pai dele? Você estava morto. Eu vi o que aconteceu. Dona Ana balbuciou, o nó na garganta quase sufocando-a. Agora os pedaços do passado se juntavam, como um quebra-cabeça de quebrados, prometendo um futuro que a assombraria para sempre. Eu não podia ficar, ele respondeu, a voz emaranhada de dor. Fui forçado a desaparecer para proteger você e os nossos filhos. Havia uma ameaça. Ele hesitou, os olhos vazios como se carregasse um peso que nenhum ser humano deveria suportar. Dona Ana estava em estado de choque. Miguel, Lívia, o amor que nunca foi consumado. E agora, uma revelação devastadora que destruiu suas certezas. O que mais estava escondido? A vida perfeita que ela construiu em torno de mentiras e segredos desmoronava em um instante. O olhar da multidão se tornou insuportável. E então, como se ativasse um gatilho invisível, um grito cortou o ar. Uma mulher com um rosto opaco surgiu de repente no meio da multidão. Droga! O que vocês estão fazendo? Não podem deixar que a verdade saia. Ela bradou. Dona Ana sentiu um arrepio. Quem era essa mulher? O que ela queria? A multidão estava em alvoroço, pessoas se empurrando para ver, ouvir, entender. Mas a sensação era de que tudo estava prestes a se descontrolar. As peças da verdade se misturavam em um turbilhão, e Dona Ana sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O que mais restava no labirinto de seu passado e quem estava realmente em perigo? A tensão estava no ar, e as respostas se afastavam como sombras ao entardecer. Dona Ana estava em êxtase, mas também atordoada. A revelação de que Miguel era seu filho a deixou sem chão. Como assim você está vivo? Gritou, a voz entrecortada. O olhar de Miguel estava cheio de dor, mas também de esperança. Eu nunca deveria ter ficado longe, mãe. Eu sempre estive aqui, mas não pude me revelar. O tumulto à sua volta parecia fazer parte de um pesadelo. As pessoas sussurravam, algumas escandalizadas, outras apenas confusas. Felipe, com os olhos arregalados, ficou paralisado. Clara, entre lágrimas, olhava para Miguel, tentando entender. O caos reinava, mas uma verdade inegável pairava sobre eles como uma nuvem iminente. A verdade é que o que aconteceu foi um plano, uma tentativa desesperada de proteger a todos nós. Miguel continuou, a voz embargada. Ele olhou para Ana, e nesse momento o mundo todo parecia se calar. Mas não podemos mais viver em mentiras. Temos que unir nossas forças e confrontar o que está à espreita. O passado está de volta e ele quer se vingar. Vingança? Dona Ana gaguejou, um nó na garganta apertando. Do que você está falando? A mulher que havia gritado, percebendo que a atenção agora estava focada na revelação de Miguel, avançou mais.
O que vocês fizeram? O que aconteceu no passado não pode continuar assim. Ela gesticulou com as mãos, o rosto pálido. Os segredos não vão ficar enterrados para sempre. O pânico cresceu, e a multidão que antes tinha se aglomerado curiosa agora estava apavorada. Murmúrios de espanto e reprovação começaram a ecoar. O que essa mulher quer dizer? Que segredos? Foi a voz de João, que se afastou de Maria, parecendo cada vez mais alerta. Dona Ana virou-se para Lívia, as emoções fervilhando. O que isso significa para nós? Estamos todos em perigo? Lívia tomou coragem. A voz firme afirmava sua determinação. Precisamos enfrentar isso juntos. O passado não pode mais nos dividir. Se tentarmos esconder, ele só vai vir ainda mais forte. As palavras soaram como um relâmpago em um céu escuro. E então, virando-se para todos, adicionou: a unidade é nossa única defesa. Um murmúrio de assentimento começou a surgir entre a multidão. Felipe, ainda abalado, tentou se posicionar. Eu vou ajudar no que for preciso, Dona Ana. Ninguém mais irá se machucar. As luzes da ambulância iluminavam a cena enquanto os socorristas atendiam os feridos. O clima mudava. Era o momento da verdade. O momento de se libertar dos grilhões do passado. Dona Ana olhou nos olhos de Miguel, aquele garoto que ela achou que havia perdido para sempre. Vamos então, vamos confrontar isso por todos nós. E assim todos se reuniram, formando um círculo, cada rosto refletindo determinação e medo. Mas era hora de lutar. Dona Ana sentia um renovado sentido de propósito. Essa não era apenas sua batalha, mas a de todos ao redor, a de sua família. E mesmo que as sombras do passado ainda as afetassem, havia uma nova força na união. Uma possibilidade de reconstruir, de ser um todo novamente. Enquanto a multidão se dispersava lentamente, Dona Ana olhou para o céu avermelhado do entardecer. Sabia que teriam que enfrentar muitas lutas pela frente, mas agora estavam juntos. O amor que os unia era forte, e isso era tudo o que precisavam. E antes que o último raio de sol se apagasse, um pensamento cruzou sua mente. Como seria o amanhã? O futuro seria uma mistura de dor e esperança. Mas ela estava pronta para qualquer que fosse o desafio. E você, leitor, está pronto para as próximas revelações? Então não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua participação é fundamental. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de estar juntos nessa jornada.